Paz e graça, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui então com uma pessoa que ele é natural de Porto Alegre, é o marido da Simone, pai da Raíssa, do Jair Júnior e da Ana Júlia, trabalha no CRES. No CRES. E principalmente, né, servo do nosso Senhor, pastor Jair Inchauster Pires. Tudo bem, pastor? Tudo bem, né? Boa tarde a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui, né? E fazer parte deste bloco e poder, né? Passar para as pessoas um pouco da gente, né? Para que eles conheçam o nosso trabalho e também a nossa trajetória. Amém. Eu agradeço desde já a tua participação, Amém. Pastor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E vamos falar então um pouquinho sobre você. Me conta um pouquinho lá do início, o que te levou até Cristo? O que te fez buscar? Na verdade, eu nasci, né, num berço cristão, então eu já tive esse privilégio, né, de a minha família já ser de Jesus e nascer num berço cristão. Mas o que me levou assim a ter uma profundidade, vamos dizer, com Deus foi, né, um acidente que a minha mãe sofreu em Santa Catarina, em Sombrio. Nós moramos 5 anos lá. E lá, naquela época, o setor calçadista é que mandava ali naquela região. Então, ela foi trabalhar numa daquelas fábricas de sapatos, né? E ao sair da firma, um carro atropelou ela, né? Atropelou, o carro vinha a 130 km por hora, depois a polícia fez o relatório lá. E foi forte, aquela batida que jogou ela para cima, e quando ela caiu no chão, ele tornou a bater de novo, né? Porque o carro não parou, né? Com a força da velocidade que ele vinha, não conseguiu parar. E ali eu vi a ambulância ali juntar os pedaços da minha mãe, né? E quando ela chegou no hospital, ela foi dada como morta. Ela foi dada como morta, morte cerebral, e não se tinha o que fazer. O médico disse: eu vou esperar aí 48 horas, depois eu vou desligar o aparelho. Foi decretado. E aí, então meu pai, como ele sempre tem muita fé, era pastor, um homem de Deus, bom, então já que a minha mulher está morta, no caso eu vou fechar a porta do quarto aqui e vou fazer uma oração. Aí ele fez uma oração por ela, né? E para resumir assim, em 3 dias a minha mãe estava falando como eu estou falando contigo aqui. Glória a Deus. Um milagre assim extraordinário que abalou a cidade, né? A mulher tinha sido dada como morta e acabou ali Jesus ressuscitando ela, né? Então isso me levou a querer fazer algo pela obra de Deus. Então desde os 8 anos de idade que eu me batizei, eu venho querendo fazer alguma coisa para Jesus, e então a oportunidade apareceu aí, né? Daquilo que era para ser, né, uma tragédia, daquilo que era para ser, né, a morte da minha mãe, Jesus transformou em bênção. Então é isso que me levou e me impulsiona até hoje, né, falar do amor de Deus para as pessoas. Muitas histórias a gente vê assim parecidas com a tua, que é a questão do milagre, de receber o milagre para depois sentir aquela vontade de fazer mais, né? Sim. Às vezes a gente precisa passar por um baque para a gente ver o quanto Deus é maravilhoso com a gente. Né? Deus é maravilhoso, então a gente não tem outra coisa a fazer a não ser honrar o nome dele. Então é isso que até hoje me impulsiona, cada dia que passo, querer fazer mais pela obra de Deus. Eu sei que eu nunca vou conseguir, né, pagar, né, o que ele fez por mim, pela minha casa, mas eu tento de alguma forma retribuir, né, fazendo a obra, né, trabalhando na obra. Sendo usado por ele. Sendo usado, né. E como que tu recebeu este chamado pastoral? O que te levou? O chamado de verdade, né, aí nós já estávamos em Uruguaiana. Que daí eu fui com 13 anos de idade para lá. Porque daí aconteceu um fato que a minha avó também, ela estava, o tio que cuidava dela, acabou falecendo. Daí então eles pediram urgentemente que a minha mãe fosse atender, né? Sim. A minha avó que morava na fronteira oeste, lá em Uruguaiana. Então a gente foi para lá. E lá eu conheci a igreja do Evangelho Quadrangular. E aí através
de várias revelações, né? Mas uma me chamou a atenção de uma irmã que ela foi num congresso de mulheres. E quando ela voltou de lá, até a gente não conversava muito na igreja, porque ela ia assim aos domingos, mais aos domingos, né? E a gente estava ali todo dia. E quando ela veio desse congresso, ela disse assim, olha, eu tenho que te dizer, mas primeiro eu quero falar com o pastor. Aí ela foi e falou com o pastor. Disse, olha, eu enxerguei aqui no altar vários pastores e eu enxerguei esse moço como pastor. Deus me disse que ele vai ser pastor. Aí o pastor disse, não, então tu vai falar para ele isso. Aí um dia ela disse, olha, eu quero falar contigo, tu tem um minuto para mim? Eu disse, sim, claro, irmã, pode falar. Aí ela me disse que ela tinha me enxergado ali como pastor e que eu ia ser pastor, que Deus tinha me chamado para mim. E que Deus ia confirmar através de outras pessoas. E a segunda revelação foi o bispo Barragan, que hoje ele é bispo lá em Livramento. Ele foi fazer uma campanha na igreja e ele entregou a revelação que Deus tinha me chamado e que eu ia ser pastor. Então eu comecei a dizer, bom, se ele me chamar, eu estou aqui. E aí teve a função do exército, né, que eu fui servir o exército, fiquei 8 anos no exército e acabei ali, sempre trabalhando na igreja, como músico, né, presidente de grupos, presidente de grupo de jovens, sempre dando a minha contribuição, mas na verdade Deus queria me levar além, né? E quando eu saí do exército, né, eu peguei caminhão, motorista de carreta, e fui lá para o Chile viajar. E quando eu estava no Chile lá, aconteceu um fato, né, que a carreta ficou sem freio numa daquelas descidas. E aí então eu só fechei os olhos, né? Só fechei os olhos porque não tinha outra coisa para fazer, né? Sim. Quando eu busquei o freio, não encontrei. Então eu senti ali aí tu buscou o outro freio. Eu senti ali nitidamente que foi a mão de Deus ali que segurou, né? Segurou, salvou a minha vida, porque certamente eu ia morrer, porque aquelas ribanceiras lá não tem volta, depois que tu caiu lá não tem volta. E Deus segurou ali aquela carreta e salvou a minha vida. Aí então eu disse para Deus, bom, agora eu não vou mais relutar. Né? Quando eu voltei, eu fiz aquela viagem até Porto Alegre. Quando eu voltei de Porto Alegre, eu já entreguei a chave, né, para o meu patrão. Daí ele me fez mil e uma promessas. Eu disse para ele, não, tu nunca vai entender. Né? Aí eu não contei para ninguém aquilo, fiquei para mim. E todos os dias, 5 horas da manhã, a gente ia orar na igreja. 5, 6 horas da manhã, a gente estava orando lá, eu pedindo a confirmação. Né? Então Deus deu a confirmação derradeira, a última e derradeira, de um pastor que vem do Belém do Pará. Ele foi fazer uma campanha uruguaiana. E eu notei que aquele homem chegou ali e ele não tirava os olhos de cima de mim. E eu fiquei até meio assim, de pô, porque esse cara está me cuidando tanto, né? E aí ele, na época o meu irmão era pastor e eu auxiliava. Eu era pastor auxiliar. E aí então ele disse que se o meu irmão desse a campanha para ele, era para ele entregar a revelação. Se não desse, não era. Então como ele fechou a campanha, aí ele disse assim, quando ele abriu a campanha, ele disse, quando terminar essa campanha, tu não me deixa eu ir embora. Aí passou ali 4 dias, a gente ficou escutando ele pregar, ministrar, houve naquele lugar ali curas, libertações. E aí quando chegou no final da campanha, ele deu, né, a revelação e já traçou, né, o plano de Deus. Ó, daqui a 1 ano, tu vai ser pastor. Mas só que tu não vai pastorear aqui, tu vai pastorear em outra cidade. Tu vai iniciar aqui, mas Deus vai te levar para outra cidade. Foi o que aconteceu. Eu comecei a pastorear em Uruguaiana como titular, aí me desliguei do meu irmão, pedi a bênção, né? Saí na bênção para abrir outra igreja. E aí então pastorei, fiquei 5 anos pastoreando lá e vim para Triunfo, que faz parte aqui da região de Montenegro. Sim. Aí fiquei 9 anos ali no Morro do Marinheiro e mais 1 ano pastoreando na Vendinha. E aí foi quando eu acabei vindo aqui, assumindo ali a igreja do Senai. E daí então a igreja lá embaixo ficou pequena, lá na Esperança ali, ficou muito pequena a igreja lá. Então eu trouxe a igreja ali para frente do Senai daí para poder comportar, né, as pessoas aí. Então foi assim que eu fui parar aqui em Montenegro. E veio agora tá com a igreja ali bem na frente do CIEP, ali do Senai mesmo, o CIEP fica de um lado, né, o Senai do outro, e a igreja fica na frente, né.
Então eu sempre digo isso, as pessoas não se perdem, né, por causa tem essa referência, né, o CIEP e o Senai. Ali. Sim, bem fácil de achar. É bem fácil de encontrar. Bem fácil. Que coisa boa, pastor. É uma honra te ter aqui com a gente. Capaz, né? a honra. E me conta um pouquinho mais ali sobre o teu ministério, sobre a tua igreja, que está agora no bairro Senai. Ali no bairro Senai, a gente está com um trabalho assim, bem forte, né, na área da libertação, da cura, mas a gente sente assim que as pessoas também são muito carentes de tudo. Sim. Né? Não é só de coisas assim para sobreviver, mas principalmente na área espiritual. Então a gente está trabalhando muito nisso. Né? A gente trabalha assim o social, a gente faz alguma coisa, mas a gente está trabalhando mais a área espiritual porque é o que as pessoas estão precisando. Né? As pessoas precisam assim entender assim que Deus tem um plano, um propósito na vida de cada um de nós. Então é isso que a gente está passando para eles, para que eles possam levantar a cabeça, para que eles possam entender assim que eles são importantes para Deus. Então é isso que a gente tem passado, né? A gente tem pregado o Evangelho e principalmente o Evangelho da salvação, porque nos dias que nós estamos vivendo, os dias são maus, né? Dias maus, tenebrosos. E a gente sabe que a gente está aqui de passagem, né? Que a nossa casa não é aqui. Então a gente tem pregado assim, o Evangelho da salvação para as pessoas e graças a Deus a gente tem conseguido sim, né? Com muita dificuldade, é claro, não vou dizer que é fácil porque não é. Todo mundo sabe que não é fácil, mas a gente tem conseguido, Deus tem nos dado vitória e a gente tem conseguido trazer, né, as pessoas para a presença de Deus. Coisa boa, né? É o que a gente tenta, é o que a gente procura, né? É o que trazer a gente procura. as pessoas que a eles, conhecer. Né, que eles conheçam, né, o Senhor, né, e que eles saibam que eles são importantes para Deus. Então é isso que a gente tem lutado ali, mas a gente tem conseguido. Glória a Deus. E me fala sobre os projetos que tem na igreja. Sei que tem o louvor, né, que você Sim. toca. E... Deus, eu tinha uns sonhos, né, de pequeno, de ser cantor. Mas assim, eu percebi assim que eu não tinha muito talento, né? E aí então Deus começou a operar na minha vida, porque Ele não chama, né, as pessoas os capacitados, mas sim aqueles que Ele quer capacitar, né? Então eu tinha um sonho de gravar um CD, né? E Deus me deu a oportunidade de gravar 3, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Deus me capacitou na área da música, né? Deus me deu uma capacidade, me deu também uma voz. E então eu pude realizar esse sonho. Então eu tenho ali na igreja trabalhado, né, para levantar músicos, ensinando os instrumentos, né? Tem música ali que chegou ali, que a gente ensinou e vai continuar ensinando e vai continuar, né, trabalhando. Então ali na área do louvor é muito forte. A área da palavra também a gente trabalha muito, né? E a gente também tem a ação social da igreja, né? A gente nunca deixa de fazer, né? Porque a Bíblia ensina também a ajudar a família da fé, né? Sim. E a gente ajuda. Quando tem as campanhas de ação social, distribuições de roupas, alimentos, né? A igreja sempre está envolvida nisso, né? Ajudando as pessoas também, né? Não só na área espiritual, mas também, né? Para que elas também possam caminhar e possam se levantar também. A gente tem trabalhado isso também. Então tá, aqui nós encerramos o nosso primeiro bloco. Já voltamos então com mais Pastor Jair.